Nós vamos iniciar, a partir de hoje, aos domingos pela noite, esse mês de novembro, uma nova série de mensagens, cujo tema se chama O Caminho para a Maturidade Cristã. O Caminho para a Maturidade Cristã. Nós vamos ler dois textos bíblicos que vai nortear a nossa mensagem nessa noite. E o tema que a gente vai meditar se chama A Base da Maturidade Cristã. Esse é o tema do sermão dessa noite, dentro dessa série maior, onde nós vamos trabalhar 4 mensagens com a graça do nosso bom Deus, falando sobre maturidade cristã, o que vem a ser maturidade cristã e a importância disso para as nossas vidas. Abre lá, por favor, então, a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso de número 4, que diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Verso 4 e último. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Romanos 15, do verso 1 ao 4. Agora, dá um salto aí rapidinho, aí no Novo Testamento, para a carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, somente o verso 1, a primeira parte, que diz assim, Hebreus 6, verso 1, a primeira parte. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Em algumas traduções, usa a palavra maduro. Maduro, em algumas traduções. Tá? E essa palavra perfeita aqui traz essa ideia de maturidade. Tá bom? A base da maturidade cristã é o tema da mensagem dessa noite, nessa série que nós iniciamos hoje com a graça do nosso Deus. Tivemos um censo já há alguns anos, não sei se teve um mais recente, mas até onde me consta, o último censo falando do crescimento dos evangélicos no Brasil foi no ano de 2010. Eu não sei se tem mais recente, mas os dados que eu vou passar aqui são do ano de 2010, que mostravam para a gente, nesse censo, que houve um crescimento gigantesco dos evangélicos no Brasil. Pelo menos nos últimos 30 anos para cá, os evangélicos chegaram a um número aproximadamente de 45 milhões, ou até um pouco mais, de evangélicos no Brasil. É um número muito significativo, tendo em vista que no Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas. Ok? Então, quase um quarto, se eu estou bom de matemática, mais alguns milhões, nós teríamos 50 milhões de evangélicos no Brasil. Alguns que já dizem que já chegamos já nesse número. Tá? Mas o ponto que eu quero destacar aqui, falando dessa temática da maturidade cristã, é que apesar desse crescimento evangélico nos últimos 30 a 40 anos, onde nós temos evangélicos espalhados em todas as áreas, todas as esferas da sociedade, quando nós olhamos para o nosso país, a impressão, a sensação, muitas vezes, que nós temos, é que, apesar desses números serem muito expressivos, e servir até de motivo para a nossa alegria e satisfação, poxa, que coisa boa, quantos evangélicos no país, né, crescendo,
Mas quando nós olhamos o cenário na prática, na vida de cada um de nós, muitas vezes, até pessoas que nós conhecemos, o que acaba se refletindo é que não encontramos ou não conseguimos identificar um nível de maturidade cristã que justifique mudanças reais no nosso país. Para aqueles que se dizem cristãos evangélicos. Olhamos para um cenário com muitos evangélicos, mas quando olhamos para a situação do nosso país, e não é de agora, mas já de um bom tempo, nós não encontramos reflexo dessa conversão, desse número expressivo de evangélicos, na vida, não somente da igreja, mas na sociedade, nas suas famílias. Tanto é que o número, por exemplo, de violência doméstica que nós observamos entre não evangélicos e evangélicos não é muito diferente, não. Quando se vai nas delegacias, quando isso chega até um boletim de ocorrência, que isso é muito difícil também de acontecer, por N motivos, não é de se assustar que muitos que praticam violência doméstica se dizem evangélicos. Em muitas comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro, do qual eu e você pertencemos, o que não falta é igreja evangélica. Qualquer comunidade que você for tem igreja. Mas o tráfico, a violência não diminui. E aí a gente começa a fazer algumas considerações a respeito disso. Que tipo de fé cristã é essa? Que tipo de cristianismo? Que tipo de vida cristã, de maturidade cristã se temos tido, que não tem reverberado em mudanças reais na vida daqueles que se dizem cristãos e, consequentemente, no meio onde os evangélicos estão inseridos. É sobre isso, nesses dois textos que nós lemos, que vamos falar um pouquinho nessa noite, nessa introdução. O pastor chamado Thiago Santos, lá de São Paulo, ele dá 3 pistas para nós quando vai falar sobre maturidade cristã. E que eu julgo ser importante, pertinente para a nossa conversa aqui durante alguns minutos. Quando nós lemos nas Escrituras sobre maturidade, ela está ligada a uma doutrina cristã chamada santificação. Você já deve ter lido várias vezes nas Escrituras, um texto muito conhecido, sede santos porque eu sou santo. É uma expressão que aparece no Antigo Testamento e que no Novo Testamento ela é usada pelo apóstolo Pedro para falar da santificação que o crente precisa buscar, que é um processo individual, de busca pessoal, para nos levar à maturidade cristã. O que vem a ser então maturidade, pastor? Crescimento espiritual. Quando nós estamos como bebês, crianças, há um determinado tipo de alimento que eu e você somos submetidos. Não dá para pegar um bebê e dar uma feijoada, por exemplo. Essa vai sentir mal. Mas conforme eu e você vamos crescendo, há uma necessidade de que nos alimentemos de alimentos mais sólidos. Nosso organismo precisa de alguns alimentos que, conforme eu e você vamos crescendo, vamos amadurecendo na nossa idade, no nosso tamanho, não dá para ficar com a mesma alimentação constantemente até o final das nossas vidas. Isso tem a ver com maturidade, com crescimento espiritual. E para o crescimento espiritual é necessário que você tenhamos alguma paciência. Quando você planta alguma coisa na sua casa, qualquer tipo de planta, há um tempo para que essa planta se desenvolva. Tem todo um preparo do solo, não é verdade? Se você botar muita água, pode ser que estrague a planta. Se você não botar água nenhuma, vai estragar a planta também. Ela precisa pegar sol. Se ela não for preparada para ficar no sol o tempo todo, ela vai secar, vai morrer. Então, há todo um preparo que eu e você, trazendo isso para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, nossa maturidade, precisamos vivenciar.
Imaturidade, abro e fecho parênteses rápido aqui, não está ligada necessariamente à idade. Você pode ter pessoas que são mais jovens e extremamente maduras. Como podemos ter pessoas de maior idade e extremamente imaturas? E as Escrituras apresentam isso para a gente. O rei Ezequias começou a reinar quando ele tinha 25 anos de idade. Um jovem. Né? Um rei da nação de Israel. E a Bíblia vai apresentar que ele foi um excelente rei. O reinado dele foi muito abençoador. Com 25 anos de idade, quando ele começou a reinar. Então, podemos observar que a idade não está necessariamente ligada com a maturidade. A maturidade é um processo do qual eu e você precisamos buscar à luz da palavra de Deus. Mas voltando aqui a essa ideia do pastor Thiago Santos, quando fala da maturidade está ligada à doutrina da santificação, que é o quê? O que significa essa doutrina, esse ensino, Marco? É da nossa transformação. A mudança da mentalidade que está conectada à nossa vida em Cristo. Ligado com a vontade de Deus, em obedecer à vontade de Deus, em seguir a vontade de Deus, por meio da sua palavra. É a ideia que nós falamos muitas vezes no nosso dia a dia, de carregar a nossa cruz, de negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos, para obedecermos a Deus e a sua palavra. E pense, a maturidade nesse sentido para nós, dentro dessa perspectiva, ela se torna um desafio. Por quê? Nós somos tentados pelo pecado, pela nossa natureza que é inclinada ao pecado, pelo mundo que nos cerca, que nos rodeia, a exatamente fazermos aquilo que nós queremos. Verdade ou mentira? Nós queremos fazer somente aquilo que nós gostamos de fazer. Aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer. Mas quando nós olhamos as Escrituras, muitas vezes em você, para trilharmos a maturidade cristã, somos chamados a negarmos a nós mesmos. Aí começa o problema. Os empecilhos para a maturidade cristã. Negar a nós mesmos. Levar a cruz, obedecer a Deus, seguir a palavra dele. E aí começam os problemas que vão gerando dificuldades para a nossa maturidade cristã, para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual, que precisa ser vivenciado em todas as áreas da nossa vida. Você está na escola, você começa lá no infantil, no jardim, depois você vai lá primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você vai passando a idade. Não é estranho, ou pelo menos um tanto diferente, não causa um certo estranhamento quando estamos numa sala de aula que encontramos pessoas deslocadas da sua série? É estranho, é uma coisa que você olha, tem alguma coisa que não está meio que encaixando aqui. Eu estou dizendo para as pessoas que têm algum tipo de limitação, não é isso que eu estou dizendo. Falando desse processo de desenvolvimento que eu e você, naturalmente, precisamos adquirir com o passar do tempo. E quando pensamos na dinâmica da vida cristã, isso nos é exigido continuamente. Eu e você somos chamados por Deus a buscar e a prosseguir em conhecer o nosso Deus. As Escrituras, o profeta Oséias vai dizer que o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. E o texto vai seguir e dizer que esse conhecimento é o conhecimento de Deus. Quando eu e você não conhecemos a Deus por meio da sua palavra, nós não estamos crescendo espiritualmente. Está nos faltando maturidade cristã. E volto a dizer, essa maturidade não está ligada necessariamente com a nossa idade. Podemos ser jovens e maduros. E temos exemplos disso. Citei um aqui nas Escrituras. Como podemos ter mais idade e sermos imaturos. Como também podemos ter mais idade e termos maturidade. O ponto é que a maturidade é um processo que precisa ser buscado por mim e por você continuamente à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? A pergunta que eu faço essa noite, com essa reflexão da maturidade cristã, essa busca é se eu e você
temos buscado esse crescimento espiritual. Se você tem desejado ter esse crescimento espiritual. Se você entende que esse crescimento é importante para a sua vida. Ou se você acha que não faz o menor sentido crescer espiritualmente. É uma pergunta que você precisa responder para você e para Deus. Então, a maturidade ligada à santificação, que é a transformação da nossa vida, de dentro para fora, de negarmos a nós mesmos, é o abandono do pecado, é a mortificação da nossa carne, é a renúncia dos vícios, dos maus hábitos que eu e você vamos praticando por causa da inclinação do coração pecaminoso que nós temos. A maturidade cristã se dá com negarmos as nossas vontades e obedecermos a Deus, por mais difícil que nos seja. Mas Deus requer e quer o melhor para os seus filhos e filhas. Amém, meus irmãos? Amém. Mas é um desejo que eu e você precisamos querer. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero amadurecer na fé. Eu quero conhecer mais de Deus e da sua palavra. Eu quero mergulhar em águas mais profundas do Senhor. Eu não quero ficar apenas com as águas, batendo os meus tornozelos, para a minha canela. Eu quero mergulhar. Quando nós mergulhamos, existem diversos desafios. Essa ilustração do mar é fantástica. Quando você vai à praia, você pode ficar igual a mim, tomando banho de balde, né? E não sabe nadar, né? Imagina, negão desse tamanho, com um baldinho jogando, né? Água na cabeça, né? Porque eu não sei nadar, irmão. Queria muito aprender esse negócio. Não sei se eu ainda vou ter coragem para aprender, né? Mas, quem sabe nadar, ele vai em águas mais profundas. Ele corre mais risco, não é verdade? Porque ele está mergulhando, ele está indo no lugar onde o mar, a água, por ser mais profunda, pode puxá-lo. Mas, em compensação, quando ele vai em águas mais profundas, ele encontra coisas que quem está lá na beira da praia não vê. Ele tem a possibilidade de um mergulho, ficar perto de repente de um golfinho, pode estar perto do tubarão também, né? Aí é um problema, né? Mas são os riscos, irmãos, que eu e você corremos quando queremos e buscamos a maturidade da nossa fé. Queremos crescer espiritualmente, vamos correr riscos. As nossas certezas serão muitas vezes abaladas. Nós seremos mexidos em nossas bases, mas aquilo que nós vamos experimentar, aquilo que nós vamos ver, é muito mais profundo, irmãos. E as Escrituras nos chamam ao aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. E isso é individual. Ninguém pode obrigar ninguém a buscar mais de Deus. Podemos ser exortados pela palavra, como nós somos, mas essa atitude é pessoal. Porque vamos encontrar no corpo de Cristo irmãos e irmãs, uns que estão crescendo muito espiritualmente e outros que estão estagnados, e outros que estão regredindo. Por quê? Não estão buscando a Deus por meio da sua palavra. Ouvem, mas não praticam. Ouvem, e aquilo não gera no seu coração um desejo ardente por conhecer mais do Senhor. A maturidade, então, ela está associada a essa ideia de crescimento. Fome de Deus, um desejo ardente no meio do seu coração de desfrutarmos de maior comunhão com Deus. Você deseja isso para a sua vida, meu irmão? Você acha que isso é importante para você? Você acha que é importante crescer, ter maior comunhão com Deus? Conhecer mais da sua palavra? Se relacionar com Deus de maneira mais profunda? Isso demanda tempo, paciência. Esse é o caminho para a maturidade. A maturidade não vem no estalar de dedos. Não vem. A maturidade que você experimentamos, ela está ligada
ao conhecimento do Senhor, da sua palavra, e nessa caminhada, as tribulações, os sofrimentos, as dores, as perdas, tudo isso contribui para a maturidade. Aí vai depender da atitude que eu e você temos diante dessas situações difíceis que enfrentamos. Nós podemos passar por uma perda, por uma dor, de maneira imatura. Como assim? Você passa por um sofrimento e ao invés de entender que Deus está lhe proporcionando, refinando a sua fé, proporcionando que você tenha maior comunhão com Ele, que você busque mais a Deus, que você cresça, ao invés disso você pode interpretar, por Deus está contra mim, Deus é mau, Deus é perverso, Deus não me ama, Deus não quer o meu crescimento, Deus me odeia, e aí você traz esse elemento da imaturidade por falta de não conhecer o Deus revelado na palavra. E isso gera o quê? Enfraquecimento da fé, desobediência, rebelião nossa contra o Senhor, contra a sua palavra, ao invés de nós compreendermos mais as coisas, que é o caminho para a maturidade, irmãos. A maturidade cristã, ela é associada à ideia de crescimento. Esse crescimento é preciso que eu e você tenhamos alguns elementos importantes na nossa fé para que a gente não seja conduzido por qualquer vento de doutrina. O texto que nós lemos lá de Romanos, capítulo 15, fala aqui, verso 1 ao 4, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Isso tem a ver com o quê? Maturidade. Aqueles que são mais maduros, é aquela ideia, irmão, que a gente está popular. Quem há muito é dado, diz Jesus, muito também será cobrado. Por quê? A maturidade espera-se que quem é mais maduro lide melhor com determinadas situações, e aqui no texto, com os fracos na fé, que são irmãos e irmãs em Cristo, com maturidade. Porque nem todo mundo no corpo de Cristo está no mesmo estágio, no mesmo crescimento espiritual. Por quê? Volto a dizer, isso é individual. Não é uma coisa homogênea. Todos são mesmo. Não tem isso. Uns crescem mais na sua fé porque buscam, têm um desejo maior de crescer na sua fé. E outros são cristãos e vivem a vida cristã sempre na superficialidade. Não se aprofunda na água. Na canela, na praia, só fica ali. Baldinha. Ó, não quero. É uma opção. Mas não se desenvolve na fé. Não cresce espiritualmente. Não conhece mais da palavra. Não experimenta uma comunhão, não desfruta dos benefícios do que significa experimentar mais de Deus. E isso envolve a nossa maturidade. Continuando. Percebemos então que quando olhamos, voltando àquilo que eu disse no início, apesar desse crescimento significativo dos evangélicos no país, quando nós olhamos as igrejas, em muitos ambientes, em muitas realidades, o que se percebe é uma crise de maturidade para lidar com as situações. Muitos cristãos são crianças na fé. Crianças na fé. Mas não no sentido do qual Jesus falou lá em Mateus 18, como os pequeninos para conhecer o reino de Deus. Não nessa conotação boa, né? Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Não nesse sentido. Mas crianças de infantilidade, de imaturidade, muitas vezes. Conhecem cristãos que são pirracentos? E isso não tem a ver com ser criança, necessariamente. Quantos adultos
fazem pirraça, irmão? Que você conhece. Até mesmo você ou eu, em algum momento da nossa vida, fomos pirracentos. Mesmo na igreja. Mesmo conhecendo a palavra. E coisa estranha é o adulto quando faz pirraça, irmão. Porque tu olha, mas não combina. Não combina. Mas a imaturidade cristã faz com que muitas vezes eu e você sejamos pirracentos na fé. Lembra do povo no deserto? Quanta pirraça o povo fez, irmãos, no deserto? Um monte de nome barbado. Melhor a gente voltar para o Egito. Lá pelo menos tinha o que comer. Muito melhor. Para que, Moisés, se eu nos trouxeste aqui para morrer de fome? Está um calor do cão aqui. É melhor para morrer aqui, melhor morrer lá. Primeiro lá, morrer de barriga cheia. E raça. Mesmo o povo vendo os milagres que Deus estava operando no meio deles. Eles queriam voltar, irmão. Quantas vezes você fazemos isso na caminhada cristã? Te ver Deus falando conosco, Deus nos abençoando, e ao mesmo tempo acontece uma situação difícil na nossa caminhada. Quero mais nada não. Cansei, Senhor. Cansei. #cansei.com. Cansado. Imaturidade. E essa é uma realidade que gera crentes inexperientes, imaturos, que não faz com que cresçamos as nossas juntas, medulas, para criar musculatura. Quem faz exercício físico e gosta, para criar resistência física, tem que suar, não tem? Tem que suar, filho. Tem que, na linguagem popular jovial, tem que ralar. Senão, não consegue obter o resultado que você está esperando. Quando você está estudando para fazer uma prova, ou melhor, quando você não estuda para fazer a prova, você quer tirar boa nota, mas você não estuda. Senhor, abençoa a prova. Imagino eu que Deus olha assim: meu filho, minha filha, vai estudar um pouquinho, aí eu te ajudo, estuda um pouquinho, só um pouquinho só. Porque se eu quiser obter um resultado, eu tenho que buscar, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Há um sacrifício, há um esforço meu e seu nesse processo. E na maturidade, no crescimento espiritual, não é diferente. Para criarmos músculos espirituais, para a gente ficar forte, espiritualmente falando, eu tenho que malhar, irmão. Eu e você precisamos malhar. A gente malha orando, lendo a palavra, buscando a Deus, tendo comunhão com os irmãos, confessando nossos pecados. Estamos malhando. Dizendo não para o pecado. Estamos malhando. Estamos crescendo. Quando fazemos o contrário dessas coisas, você não está malhando. Estamos com a musculatura frágil, fraca. E quando eu e você estamos fisicamente fracos, qualquer tropeção, qualquer queda, o que acontece com a gente? Se machuca, se quebra, fratura. Porque não estamos com boa musculatura, com uma boa resistência. E na vida espiritual não é diferente, irmãos. Porque os dados, as setas malignas sempre vêm contra mim e contra você. Mas para enfrentarmos essas dificuldades, precisamos estarmos com a nossa musculatura em dia. Para quando as setas, as situações diversas surgirem, estarmos firmes em Deus, por meio da sua palavra, irmãos. Isso é maturidade espiritual. A imaturidade é uma realidade para o discípulo que negligencia o abrir mão de sua responsabilidade de crescer no conhecimento e da imitação de Cristo.
Esse é o imaturo. O livro de Provérbios fala tanto da imaturidade que ela chama do tolo. Provérbios trabalha com essa ideia. O tolo é aquele que não ouve, aquele que não busca aprender. É quando nós ignoramos a palavra, quando nós não nos importamos com as Escrituras, não damos a devida atenção ao crescimento espiritual que eu e você tanto precisamos. Alguns sinais de maturidade cristã. Primeiro, desejo por alimento sólido. Isso é um sinal de maturidade cristã. Abre lá em Hebreus, capítulo 5, do verso 12 a 14, que diz: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Verso 14, último. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja então que o contrário de ter maturidade ou desejo do alimento sólido é aquele que fica sempre no leite espiritual. Sempre no leite. O autor aos Hebreus está dizendo aqui que esses cristãos, pelo tempo de fé que eles tinham, já era para eles serem mestres, pessoas mais experimentadas. Era para eles estarem ensinando aos outros, discipulando outras pessoas. Mas o autor reconhece que, ao conversar, ao instruí-los, percebeu que, meu Deus, vocês são tão experientes ainda, vocês deviam ter mais maturidade, mas ainda são meninos na fé. Não dá para ainda dar um alimento mais sólido, precisa dar leite, de novo, diz o texto. De novo. Porque vocês não estão, são inexperientes na palavra, no verso 13. São crianças. O oposto, como um sinal de maturidade, é quando há um desejo pelo alimento sólido, que é o verso 14. Mas o oposto do imaturo, que é o maduro na fé, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, isso aqui é importante, prática, ouvir, a maturidade tem a ver com a prática, com aquilo que eu e você vivemos no nosso dia a dia. Não adianta ouvirmos a palavra e não colocarmos ela em prática. Tiago vai dizer isso, capítulo 1, verso 2, verso 22. Que devemos ser atentos em ouvir a palavra, não somente ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. É isso que vai gerar maturidade espiritual, maturidade cristã, crescimento, desenvolvimento espiritual na minha e na sua vida. Não adianta ouvir a palavra, ler a palavra e não praticar a palavra. Com outro sinal de maturidade cristã, maturidade, são pessoas que não se ofendem facilmente. São sinal de maturidade. Tem cristãos, pessoas que se ofendem com muita facilidade. Isso é um sinal de maturidade. Qualquer coisa que fala, a pessoa... poxa, falou isso. Poxa, machucou. Não estou falando de ofensas, de agressões verbais, palavras grosseiras. Não. Estou dizendo que há um grau que eu e você precisamos ter que não nos ofendemos com tanta facilidade. É o famoso mimimi. Né? Qualquer coisa cheia de não me toque, cheia de... Sabe? Qualquer coisa, igual gato. Se arrepia todo. Calma.
Quem é maduro não se ofende facilmente. Tem maturidade. Ele ouve essa palavra até meio dura, um pouco difícil, mas se mantém firme. Ele não vai abalá-lo tão facilmente. Porque ele é maduro, ela é madura na fé. É adulto, é experimentado na palavra. Imagine, irmãos, vamos pegar Jesus. Se ele fosse alguém que se ofendesse com tanta facilidade, falaram que ele era filho do diabo, irmãos. Falaram que Jesus era filho do diabo. Ofenderam Jesus com tudo quanto foi tipo de palavras. E ele, por ter maturidade, soube lidar muito bem com essas questões. Paulo, em vários momentos, teve maturidade. Duvidaram do apostolado dele, que ele era apóstolo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Ah, você não é apóstolo coisa nenhuma. Mentira, você é um mentiroso, você é um fraudulento, é falso pastor, tu é esse, tu é outro. Está tudo escrito no texto bíblico. E Paulo teve maturidade de responder todos esses questionamentos, todas essas ofensas que ele sofreu, de maneira cristã, à altura. Neemias, chamado por Deus como realizador de obra. Quantas coisas ele ouviu para que tudo fosse parado? Mas ele teve maturidade. Se ele não tivesse maturidade, ele tinha morrido, irmão, porque armaram até para matar Neemias. No templo, diz o texto. Está vendo o dia de hoje? Na igreja. Armaram, os religiosos armaram uma cilada para matar Neemias dentro da igreja. Mas ele, por ter maturidade, percebeu a maldade. Opa, tem uma coisa errada aqui. Não. Tá bom. Não posso parar porque estou fazendo uma grande obra. Com maturidade, irmãos. Quem tem maturidade tem discernimento das coisas. Como o texto lá de Hebreus 5, tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é maturidade cristã. Isso é crescimento espiritual. Sinais de maturidade cristã. A sua consciência está baseada na palavra de Deus. É o fundamento. Quem é maduro não é levado por ventos de doutrina, com qualquer coisa. Ele faz como o povo bereano. Ele acompanha, ele lê na palavra, ele pergunta, ele tira dúvida. Maturidade cristã. Porque a consciência dele está firmada na palavra. E não nas opiniões, nas ideias, quem quer que seja, mas nas escrituras. Um grande sinal de maturidade, penúltimo e último é que eu termino. Se reconhece pecador, irmãos. Quem é maduro se reconhece pecador. Ele admite, ele reconhece que se não for a graça de Deus sobre a sua vida, ele não é ninguém, ele não é nada. Ele depende de Deus, ele depende do Senhor na sua vida. Quando nós não reconhecemos que somos pecadores, é um sinal de maturidade. Quando eu e você pecamos, e vamos pecar, e muito, mas nós reconhecemos isso e confessamos, é um sinal de maturidade. Quando nós não reconhecemos nossos pecados, ficamos sempre com medo de errar, sempre inseguros de tentar alguma coisa, porque não vou fazer isso porque eu vou errar. Isso é sinal de imaturidade. A maturidade envolve erros e acertos, com atitudes que você tomamos. Isso é ser maduro. Pô, mas vou tomar essa decisão. Será que vai dar certo? Eu não sei. Tenta, meu irmão. Converse com as pessoas. Tire dúvidas. Para que você tome uma decisão. E ainda, se der errado, aprenda com esses erros. Cresça com eles. Mas não tenha medo de errar, porque eu e você vamos errar, irmãos.
Mas quando nós não temos maturidade cristã, temos medo, ficamos cheios de dedos, de nome toque, de tomar uma decisão, de falar alguma coisa, de buscar uma coisa diferente, porque temos medo. O medo é grande impeditivo, muitas vezes, do nosso crescimento espiritual. Lembra do exemplo que eu falei da praia? E eu que tenho medo de não saber nadar, o que eu faço? Eu não mergulho. Eu perco a oportunidade de ver peixe bonito lá dentro. Olha essa que a gente encontrou aqui, cara. Maneiro. Ah, valeu. Traz aqui na areia. Prover. Mas, como eu falei, os riscos de se mergulhar são reais. Mas as oportunidades de aprendizado, de crescimento, de descobrir coisas novas que a gente não vai conhecer na beira da praia são muito maiores, irmãos. O convite para mim e para você nessa noite é que a gente mergulhe em Deus, amém, irmãos? Mergulhe em conhecer mais de Deus, para que a gente cresça espiritualmente, que a gente amadureça cada vez mais na nossa fé. E um último sinal de maturidade é entender que ela é um processo. É uma jornada, é uma caminhada, irmãos. Tenha paciência com você mesmo. Não se equipare com quem quer que seja, porque queria crescer igual fulano, igual Beltrano, igual não sei o quê. Cada um tem o seu tempo. Não se cobre tanto. Vá no seu tempo. Mas busque. É um processo. É um crescimento. Assim como as plantas, cada uma delas tem o seu tempo para desenvolver, irmãos. Elas não crescem ao mesmo tempo. Tem plantas que demoram anos para crescer. Você planta e fica lá. Você não vê nada. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5. Você percebe que vai vingar? Cada planta tem o seu tempo de crescimento, de desenvolvimento, assim como eu e você, irmão, que somos diferentes. E essa é a beleza do corpo de Cristo. Você está nos ouvindo, isso que é bonito de se ver. Cada um tem um tempo para crescer, para desenvolver. O importante é que cada um de nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos e vamos orar. Que a gente possa desejar o crescimento espiritual, que a gente possa buscar o crescimento espiritual, que é a nossa maturidade, que não sejamos constantemente como meninos na nossa fé, mas que possamos ser adultos para a glória de Deus nessa caminhada. Deus, graças te damos nessa manhã, nessa noite, sempre cada um de nós, porque precisamos crescer cada vez mais na nossa fé, na compreensão da palavra, no amor uns pelos outros, no amor pelo Senhor, no nosso serviço cristão, nos nossos relacionamentos interpessoais. Deus, nos ajuda a crescer, a desejar ardentemente, como diz o apóstolo Pedro, a tua palavra. Deus, a tua palavra ela é viva, é eficaz, é alimento espiritual para nós. Que possamos, assim como o profeta disse, seguir e prosseguir em conhecer mais do Senhor. Possamos mergulhar no Senhor, em águas mais profundas, ainda que venhamos a correr alguns riscos, passarmos por dificuldades, que possamos, ó Deus, sermos dependentes da Tua graça, para que cresçamos cada vez mais no amor, na fé, na esperança, no serviço cristão. Que entendamos, ó Deus, que a maturidade é um processo, termos paciência, que sejamos misericordiosos uns com os outros, sejamos amorosos e que possamos, ó Deus, ardentemente no nosso coração querer mais do Senhor. O crescimento espiritual se dá, Deus, a cada dia, nessa caminhada, nessa jornada de fé, porque somos peregrinos nesse mundo. Não pertencemos a Ele. Estamos caminhando para estarmos na eternidade com o Senhor. E enquanto aqui estivermos, nos ensina mais de Ti. Nos ensina a amar mais ao Senhor, amar mais as pessoas, amar mais a Tua palavra e principalmente praticar a Tua palavra, Deus.
que não sejamos apenas ouvintes, como disse Tiago, mas também praticantes da palavra de Deus. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista de Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.